Começando mais uma aulinha e hoje a gente vai falar sobre pigmentos. Eu vou dar algumas dicas para vocês sobre o pigmentos, né? Que não tem necessidade de você comprar aquele tanto de pigmentos de todas as cores, não tem necessidade nenhuma de fazer isso. Isso é só para você gastar dinheiro à toa, que você consegue chegar a essas outras cores de outras formas. Então, eu vou te dar algumas dicas e vou te mostrar um pouquinho de pigmentos que já tem no mercado e que vocês podem estar adquirindo para estar fazendo as suas peças. Também vou estar mostrando alguns pigmentos não convencionais, que são pigmentos que não são próprios para resina, mas que você consegue ter o mesmo resultado de um pigmento para resina. E sem esse blá 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 que eu escuto de muitas pessoas falando que não podem usar pigmentos não convencionais na resina. Tem 2 anos que eu trabalho e tenho peças minhas aqui em casa que eu usei pigmentos não convencionais e que estão do mesmo jeito, que estão intactas, com as cores perfeitas. Então, esse mimimi aí não cola comigo, tá, gente? Eu sou a favor de pigmentos não convencionais, até mesmo pelo custo-benefício, que são bem mais baratos e que vocês podem encontrar em qualquer lugar, tá? Mas também indico vocês a investirem em pigmentos próprios para resina, até mesmo pela qualidade, também porque são próprios para resina, né? Então você consegue ter uma cor mais forte, então você consegue ter mais possibilidades usando pigmento próprio para resina. Mas isso não significa que você não pode ter algumas outras alternativas, tá? E tem pigmentos que são a mesma coisa, que dão o mesmo resultado. Quando a gente for produzir as nossas peças, a gente vai estar fazendo essas comparações e eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho de cada pigmento. Aqui eu só vou fazer uma aula teórica mesmo para mostrar para vocês quais são os pigmentos que existem, quais são as diferenças, tá? E aonde você pode encontrar esses pigmentos, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos começar. O que é pigmento? Os pigmentos são para dar cor na resina. Então, se você quer uma resina, uma peça rosa, você vai precisar usar um pigmento. Se você quer uma peça translúcida, você vai precisar usar um pigmento translúcido. Translúcido é aquelas pecinhas com cor, mas que ficam transparentes, tá bom, gente? Então, para cada coisa tem um pigmento certo. Os pigmentos mais usados hoje em dia, né, que são os pigmentos líquidos e em pasta. Esses pigmentos são os mais usados, que a gente encontra com mais facilidade. Quando a gente pesquisa pigmentos, são os primeiros que aparecem. Existem os pigmentos que são pigmentos em poliéster, que são muito indicados, que são esses pigmentos tradicionais que a gente compra nesses potinhos aqui, que eles são mais grossos e quando a gente mistura, esses pigmentos são conhecidos como os pigmentos em pasta. Eles não são líquidos total, né? Eles são mais grossos e isso dá, quando você vai misturar, eles têm uma forma mais concentrada e se misturam melhor na resina, tá? Então, eles são os mais indicados para quando a gente vai trabalhar, quando vocês querem cores específicas, principalmente o branco, eu indico vocês a investirem nesse pigmento em pasta, porque ele é mais concentrado. Então, se você quer uma cor bem forte, pigmentos em pasta, tá? São pigmentos mais concentrados. Quando você quer um preto mesmo, quando você quer uma peça totalmente vermelha, um totalmente roxo, um totalmente verde, você precisa investir em pigmentos que sejam em pasta. Mas não precisa sair comprando todas as cores, não, tá? Você pode ter a cor branca do pigmento, tá? Branco. E aí você pode acrescentar outras cores. Por exemplo, um pigmento não convencional, que é o pigmento alimentício. Um potinho desse aqui, ó, que dura muito tempo, é R$2. Então, você pode ter esse e esse pigmento. Por exemplo, se vocês forem fazer cores candy, né, que são cores pastéis, dá super certo. Você mistura o branco com o verde, vai ficar aquele verde claro. Agora, se você quiser um verde bem escuro ou um vermelho bem forte, ou preto, por exemplo, aí vocês precisam comprar os pigmentos próprios para resina, porque eles são mais concentrados e vai te dar a cor realmente. Mas se você quiser essas cores mais leves, por exemplo, um rosa bebê, você não precisa comprar um rosa bebê e um rosa pink. Não, você tendo o branco, você pode misturar o rosa que você já tem com o branco e fazer um rosa bebê ou fazer outros tons de rosa também. Então, você não precisa ter necessariamente todas as cores, só saber fazer a misturinha.
Por exemplo, você tem um pigmento vermelho super concentrado e você quer fazer um rosa. Você pode comprar, você pode ter a tinta branca, misturar com a rosa e fazer o seu pigmento rosa, na resina mesmo. Você pode colocar um pouquinho de branco e um pouquinho de vermelho e você vai fazer a misturinha e vai sair a cor rosa. Por exemplo, o azul, como eu dei a dica aqui agora. Se você quer um azul bem forte, você pode comprar um pigmento azul e ter a opção, eu quero um pigmento azul claro. Vou comprar um pigmento azul claro? Não, você já tem o azul escuro e o branco. É só fazer a misturinha deles e que vai ficar um azul clarinho. A única questão do cuidado que você tem que ter é que você não pode colocar muito pigmento na resina, porque senão você muda a fórmula da resina e pode acontecer da sua peça não endurecer ou outras mutações, tá bom? Então, muito cuidado na questão da quantidade de pigmentos. Não pode ser em excesso, tá bom? Ó, então vamos lá. Os pigmentos em pastas, eles são mais concentrados, por isso a cor deles são bem fortes, tá bom? Então, se você quer pigmentos bem fortes, são os pigmentos em pasta. Vamos para os pigmentos líquidos. Os pigmentos líquidos, a maioria deles são translúcidos, tá? São esses pigmentos aqui, que são líquidos mesmo, que são parecendo água, que você coloca gotinhas na resina. Então, esses pigmentos são pigmentos para peças translúcidas. Não vai ficar aquela peça muito forte, tá? Ó, eu tenho duas dicas para vocês de pigmentos em líquidos que vocês podem usar, não convencionais, tá? Que são muito bons. Que tem os alimentícios, que são esses aqui, ó, que a gente compra, com o que eu te mostrei, que é aqueles pequenininhos. Esses mesmos de confeiteiros que vocês encontram em casas de festa, até em supermercado também tem. Esses pigmentos aqui, eles são muito bons, tá? E eles são todos translúcidos, então eles vão ficar com um aspecto transparente. Ah, mas eu quero uma cor muito viva, mas eu não quero comprar um pigmento em pasta. Vocês, fugindo do convencional agora, tá, gente? Fugindo do padrão. Esses pigmentos xadrez aqui, ó, gente, eles têm uma cor surreal. Vou deixar aparecendo uma foto aqui do chaveirinho do Dia dos Pais que eu fiz. Muita gente perguntou qual era o pigmento que eu tinha usado. É esse pigmento. O preto também tem a mesma tonalidade. Então, se você quer investir em algo que não seja muito caro, se você não tá começando agora e não tem muito dinheiro, pode comprar o pigmento xadrez que você vai ter aquele preto perfeito. Preto mesmo. Tanto com o azul. Fica aquele azul bem forte mesmo, como os pigmentos em pasta trazem. Então, eles são em líquido, né? Porque o xadrez é líquido, então você coloca gotinhas, 2 a 3 gotinhas é o suficiente e você vai misturar e vai ficar aquela cor bem forte, tá bom? Como os em pasta, eles são bem concentrados. Agora, se você quer aquela cor translúcida, que é o transparente na cor, aí vocês podem comprar esses aqui mesmo alimentícios. Estamos falando dos não convencionais. Tem pigmentos líquidos translúcidos também para resina, próprios para resina, que vocês encontram no mercado. Aí esses pigmentos são muito bom para você fazer essa combinação de cores. Você tem um pigmento em pasta e você pode usar uma gotinha, por exemplo, de um pigmento rosa para fazer um rosa bebê, um azul mais claro, um verde mais claro, um amarelo mais claro. Então não precisa comprar todos os pigmentos em pastas cores candies, por exemplo, um rosa bebê, um rosa azul, um rosa... Não, você tendo o branco e tendo esses pigmentos líquidos, você consegue ter essas cores concentradas, tá bom? Então, se você ter os pigmentos, então não precisa, por exemplo, gente, estou falando aqui que não precisa você comprar um kit de pigmentos em pasta e um kit de pigmentos translúcidos. Não, você pode ter as cores. Por exemplo, um branco concentrado, você consegue fazer um rosa bebê concentrado usando umas 2, 3 gotinhas do líquido, tá? Que é o translúcido. Você consegue fazer ele concentrado porque o branco vai ser concentrado. Então, quando você misturar ele, vai dar aquele rosa bebê bem bonito e concentrado que não vai ficar translúcido. Então, isso é muito importante você saber disso, porque eu vejo muitas pessoas investindo naquele tanto de pigmento e que não tem necessidade, gente. Às vezes a pessoa compra um amarelo translúcido e um amarelo em pasta. Não tem necessidade. Se você tem um branco, por exemplo, tá? Então é só você ter as noções de cores que são padrões. Não precisa comprar, por exemplo, gente, um marrom, um roxo específico. Não, a não ser que você vai fazer uma peça específica, mas você consegue conciliar outros pigmentos
para fazer esses tons. Sabe aquelas tintas a guache quando a gente usava na escola, que a gente misturava, por exemplo, para ter a cor rosa, a gente misturava o vermelho com o branco? Para ter a cor verde, a gente misturava o amarelo e o azul? Você pode fazer isso na resina para conseguir as outras cores, tá bom? Então, isso é bem legal. Você estudar essa questão das cores. Qual pigmento que eu uso para chegar no tom que eu quero? Por exemplo, um roxo, um marrom, que não tem necessidade de você comprar essas cores porque você quase não vai usar. Os pigmentos que eu aconselho você comprar são um preto, um branco e o rosa e o azul, que são chaves, que são o que mais vai sair por aí. E os outros, vocês podem investir nesses não convencionais, que são bem baratinhos, como esses pigmentos não alimentícios, e fazer as variações de cores, tá bom? E também tintas como xadrez, tintas acrílicas, que agora a gente vai chegar nesse ponto, tá bom? Outros pigmentos também que já existem no mercado são aquelas tintas... vamos falar do pó primeiro, né? O pigmento em pó são os pigmentos muito conhecidos e muito utilizados na resina também. São aqueles pigmentos neons, pigmentos perolados, que são muito focados, né, na resina. Eu já indico vocês também a investirem, que fica lindo peças peroladas. Os clientes também gostam bastante desse efeito perolado, porque fica lindo mesmo as peças. Então, são os pigmentos em pó. Você não encontra esses pigmentos perolados, assim, nem no líquido e nem em pasta. São somente em pó. O pó, ele só tem uma questão. Ele é mais difícil de misturar na resina por ser pó. Então, o pigmento, você tem que comprar, ele tem que ser bem fininho, para que ele consiga misturar bem na resina. Porque se ele não for um pigmento muito fino, vai ficar aparecendo, quando você pôr na peça, vai ficar aparecendo uns pontinhos da cor do pigmento, porque ele não misturou totalmente na resina. Então, esses pigmentos vocês têm que tomar bastante cuidado. Eu indico vocês comprarem os pigmentos próprios para resina, porque eles são bem fininhos, mas também tem os não convencionais, que são esses aqui, ó. Que são esses pigmentos de confeiteiros, principalmente os perolados. Não é mais em conta, que se vocês forem colocar a base, esses pigmentos perolados de confeiteiro também é caro, tá? Então, se você for investir, é melhor investir em um que seja próprio para resina. Mas se você quer comprar algo rápido, próximo da sua casa, você pode comprar esses perolados que tem em casa de festa. Esse aqui é da marca Rico, mas todas as marcas funcionam, tá bom? Esse perolado aqui eu comprei, ele é maravilhoso. Gente, ele é um perolado branco e ele dá aquele efeito perolado mesmo na peça e fica lindo, 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 lindo. Mas ele tem esse porém, você precisa misturar bastante a resina, senão fica pontinhos de pó na peça. Outro pigmento em pó também que você pode ter essa opção não convencional são os pós de maquiagem, que são aquelas sombras de maquiagem, você também tem essa opção. Mas aí você precisa tomar esse cuidado também na questão, porque os pós de maquiagem, eles são um pouquinho mais grossos, tá? E às vezes até mesmo eles não são totalmente em pó, porque eles usam um produto para ficar certinho lá na paleta, né? Então, eles não são aqueles pó solto. Então, vocês têm que tomar bastante cuidado, que dependendo do pó, você pode estragar a sua resina, porque não vai misturar corretamente, tá? Então, em pó, eu indico vocês a investirem em pigmentos próprios para resina. Tem vários perolados bonitos e eu vou dar mais uma dica que você pode comprar. Você não precisa comprar pigmentos perolados de todas as cores, só o branco. Compra só o branco e você vai ter todas as outras cores misturando eles com o líquido. Um perolado branco com uma gotinha de pigmento líquido rosa, vai ficar o perolado rosa. Se você misturar uma gotinha de azul, vai ficar um perolado azul. Então, não tem necessidade de você comprar todas as cores peroladas, tá bom? Compra somente um branco e pronto. Você já vai ter todas as cores tendo somente o branco. Dica de ouro, né? Então eu vejo muita gente investindo em vários pigmentos de várias cores e não tem essa necessidade, tá bom? Vamos lá para outra questão. Tem os pigmentos hoje que são tintas em álcool, tinta de álcool, necessariamente. Esses pigmentos dão aqueles efeitos, não sei se vocês já viram em alguns vídeos, ou até mesmo, principalmente em efeitos gringos, usam bastante essa tinta em álcool. Quando ela tem contato com a resina, ela parece que explode.
dá aquele efeito de explosão. Vou deixar aparecendo uma peça aqui para vocês terem uma noção do que eu tô falando. Então, esses pigmentos sem efeito nenhum, só tacou o pigmento e ele não é misturado na resina como os outros tradicionais. Você pinga uma gotinha na peça aonde você estiver fazendo e ele mesmo dá um efeito de explosão. É como se ele explodisse na resina e dando um efeito muito bonito. E é um pigmento muito usado hoje em dia para fazer as peças e dar aquele efeito maravilhoso dessas peças que eu estou mostrando para vocês. Esses pigmentos vocês encontram ele na Shopee, no Mercado Livre. É só vocês pesquisarem por tinta álcool para resina, que vai aparecer vários pigmentos próprios. E também às vezes tem até mesmo nas fotos os efeitos que eles dão, então vocês já sabem que é os pigmentos de tinta álcool, tá bom? E tem os pigmentos acrílicos, isso mesmo. Os pigmentos acrílicos são de tintas acrílicas. Essas tintas normais que a gente usa, essas assim, tem muita gente que já usa esse pigmento na resina, que são tintas acrílicas para artesanato. Então tem elas para tecido, tem elas para PVA, tem elas para vários tipos de artesanato e vocês podem estar comprando elas para trabalhar com resina também. Essas tintas, elas são muito boas para trabalhar, tá? Só que você tem que ter bastante cuidado na que você vai comprar. Eu sempre indico a da Acrylex, que é a melhor marca, tá, gente? Olha, gente, vocês podem comprar essas resinas, essas tintas acrílicas, né? Essa aqui da Acrylex é muito boa e eu indico vocês a investirem na de tecido. Elas são muito boas para trabalhar com resina e elas ficam bem misturadas. Tem outras também que são para PVA, outras coisas. E eu não indico muito vocês a comprarem elas. Invista na de tecido, que é muito boa, o pigmento fica muito bom, tá? Fica mesmo a cor que tá aqui, por exemplo, esse azul eu gosto bastante de usar ele. Eu vou deixar uma peça que eu fiz com ele aqui, é a caneta, e fica o azul bonitinho mesmo, fica da cor que tá aqui mesmo, e ele dá essa cor mesmo. Então, se você quer uma cor viva, eu aconselho vocês a comprarem ele. O branco e o preto eu já não indico, porque o branco eu não sei se é somente a mim, mas eu investi realmente em um pigmento branco para resina, porque eu sempre tive dificuldade em encontrar um pigmento branco que fosse realmente bom para trabalhar com resina. O pigmento branco de tinta de tecido, ele quando seca, na parte de trás, porque a resina ela vai se juntando, né? Quando ela vai secando, ela vai se juntando assim. Ela vai se juntando e fica focada em um pontinho assim. Quando vocês forem usar algum pigmento diferente, principalmente pigmento em pó, vocês vão ver que ela se junta e faz um trenzinho assim, lá no finalzinho da resina. Na superfície da resina, né? Na superfície da peça. E o pigmento branco, ele sempre dá esse... Ele junta e fica, tipo, meio que... em pó, não sei o que acontece, mas não fica um acabamento legal. E sempre eu tenho que lixar essa peça e fazer um domina na parte de trás, porque a superfície fica desse jeito. Então, eu não indico muito vocês comprarem um pigmento branco de tinta acrílica. De tinta acrílica, se você testou e deu super certo, ok, pra mim não funcionou, por isso que eu indico vocês a investirem em um pigmento branco de resina epóxi, ou próprio para resina, tá? Até porque vocês podem usar ele para outras cores, como eu já falei aqui, que vocês podem comprar os não convencionais de alimentícios, que são baratinhos. Aqui na minha região esse pequenininho é R$2, então eu posso comprar todas as cores e fazer as cores que eu quero com o branco, que é concentrado, tá bom? Até mesmo com perolado, se eu comprar um pigmento próprio para resina perolada, eu consigo fazer todas as cores usando esses alimentícios. Lembrando que a quantidade tem que ser pouca, tá? De pigmento, então se você colocar muito pó, o máximo que você pode usar é umas 3 gotinhas de pigmento líquido, para não ficar muito pigmento, tá bom? Agora, vamos falar de pigmentos não convencionais que você pode estar usando. Como eu já indiquei, os pigmentos alimentícios são muito bons. Eles são todos translúcidos, tá? É bem difícil você encontrar um que vai ter uma cor bem forte. Mas para isso, você pode estar usando os pigmentos xadrez, que eles são bem concentrados e você consegue ter uma cor bem viva com eles. Também, como eu já indiquei, tem as tintas acrílicas, que eu recomendo a tinta de tecido, que você também pode estar usando. Outra coisa, outra tinta também, que é outro pigmento não convencional, que também é muito legal você estar usando, mas você precisa ter um pouco de cuidado pro que você vai fazer,
é a purpurina. Tem tanto ela prata como dourada, tá? E elas são muito boas para fazer peças, por exemplo, se você quiser fazer algum detalhe dourado ou um detalhe prata, só tomar bastante cuidado que às vezes elas não se misturam bem e dependendo da peça, se você for fazer, por exemplo, uma peça toda dourada, não vai dar certo. Então você tem que tomar esse cuidado. Então se você quer um pigmento totalmente dourado e totalmente prata, não indico as purpurinas, tá? Se você quer um resultado totalmente dourado e totalmente prata, porque ela tem uma dificuldade um pouquinho de se misturar na resina. Aí você tem que comprar os pigmentos prata e dourado mesmo, próprio para resina. Mas você tem essa opção não convencional. Também tem os pigmentos perolados não convencionais, que vocês também podem comprar, e eles são bem fininhos e eu super indico eles, tá bom? Outros pigmentos não convencionais que você também pode ter, como eu te dei a dica dos pós de maquiagem. Só tomem bastante cuidado, porque você precisa ter eles. Não façam aquelas maquiagens que são bem concentradas e fixas, aquelas lá vão ficar um pouquinho de pó espalhado na peça e não vai ficar uma cor legal, não vai ficar um acabamento legal na hora de finalizar a peça, tá bom? Porque aqueles pozinhos vão subir pra superfície e vão ficar, como eu falei, no branco, tá? Vai ficar aparecendo pedacinhos de pó pela peça toda. Então, é isso, gente. Sobre pigmentos, é sobre isso. Espero que eu tenha esclarecido um pouquinho e abrido a mente pra vocês não investirem em um monte de cores de pigmento que não tem necessidade de fazer isso. Você pode ter um pigmento branco e vai, por exemplo, pigmentos translúcidos, a não ser que você queira uma cor forte, como um vermelho bem forte, um vermelho mais forte, um azul bem forte. Mas se vocês querem cores candies, cores pastéis, que são as mais usadas, que são cores mais bonitas, você pode ter apenas um branco e o restante de pigmentos translúcidos, que são mais baratos, né? Tanto próprios para resina, como as opções que eu falei não convencionais, que são os pigmentos alimentícios. Misturando no branco, vocês conseguem todas essas cores pastéis. Então não tem necessidade de comprar um amarelo claro, um rosa claro, um azul claro, um roxo claro. Não tem essa questão. Vocês podem ter os pigmentos líquidos e transformar o seu pigmento branco em pasta em todos esses pigmentos lindos e ainda melhor, chegar nas cores que somente você vai ter, né? Porque é você que vai produzir. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, esclarecido um pouquinho essa questão, tá? E só para finalizar, tomem bastante cuidado no armazenamento desses produtos, tá? Vocês precisam armazenar esses produtos em um local onde não seja muito quente, não pegue luz solar e tomem cuidado na hora de vocês pegarem os pigmentos. Sempre peguem com espátulas ou palitos que estejam limpos, tá? Não coloca palito sujo de resina dentro do pigmento para pegar, às vezes a gente faz isso na pressa. Não faz isso, principalmente nos empastes, tá? Que você pode perder o seu pigmento. Usou, já fecha o seu pigmento muito bem, porque senão ele vai endurecer. Então, tomando esses cuidados, você vai ter pigmentos por muitos anos. Um pigmento desse aqui, gente, da Red Lise, ele vem na metade, assim. Isso aqui eu vou usar por muito, muito tempo. Nas aulinhas de prática, se você não tem experiência nenhuma com peças de resina, você vai ver que se usa pouquíssimo pigmento para dar a cor já própria para resina. Então, se usa pouquíssimo pigmento. Então, rende bastante. Então, você pode comprar, por exemplo, um branco desse, sem medo nenhum, que vai durar muito tempo, mas você precisa ter os cuidados necessários para que esse pigmento dure bastante, tá bom? Então, é isso. Nossa aulinha de pigmentos já encerrou por aqui e até a próxima aula.